Olá a todos que estão participando do evento Tech. Gostaríamos de agradecer ao Creativice pelo convite e todos os apoiadores para a realização do evento. Olá, eu sou a Dai Ferri. Quem falou agora há pouco foi a Mari Paz. Nós duas somos a empresa Educar Lúdico. A Educar Lúdico nasceu em abril de 2020. No ano pandêmico, nós ainda estávamos na nossa formação em licenciatura em dança, quando tivemos essa ideia. Inicialmente nasceu como um Instagram, @educarlúdico, onde nós compartilhávamos dicas, ideias de atividades para os pais fazerem com as crianças em casa. Logo em seguida, retornaram as nossas aulas e chegamos na etapa desafiadora de realizar os nossos estágios. E não havia espaço para fazer. Então, criamos o nosso próprio curso, que se chama Ser Humaninhos em Movimento. É um curso de dança criativa, nasceu lá em agosto de 2020. Nós continuamos com este projeto, desmembrando em outras ações, em outras oportunidades de fomentar a dança, tornar a dança criativa acessível ao público infanto-juvenil e auxiliar na formação e capacitação de professores que atuam com esse público na área da dança. A Disney, ela é mundialmente conhecida e aqui vamos elencar alguns elementos mais marcantes da Disney, que é introduzir aos seus consumidores a um mundo mágico, um mundo onde a sua imaginação se transforma em realidade. Um outro elemento muito importante e marcante também é a forma em que a Disney produz seus conteúdos, especialmente os filmes. Os filmes trazem trilhas sonoras, músicas que são uma marca registrada das histórias da Disney, dos filmes. É um exemplo muito interessante trazer nas minhas aulas de Baby Class, que ao final da aula eu sempre trago uma dança livre e eu pergunto quais músicas elas querem dançar naquele momento. E aí geralmente elas pedem Moana, né? É o nome das músicas para elas, tá? Moana ou Frozen. E aí quando eu coloco, parece que aquela sala de dança se transforma em um outro cenário, onde traz a história da música em si e vem a história da música em si e vem a história que elas constroem e transformam um outro mundo naquele espaço. É bem interessante observar a maneira da expressão, tanto facial quanto corporal, muda muito. E um outro aspecto marcante é o visual. Os figurinos, os cenários são construídos com detalhes, com muita excelência. E um exemplo muito marcante é o filme da Frozen, né? Que é um filme, o primeiro filme foi lançado há 9 anos atrás. E até hoje tem esse desejo, né, de ser tema de aniversários. O vestido da Elsa ainda é um desejo de consumo das meninas. E esse conjunto de imaginação, trilha sonora, conceitos visuais constrói uma forte narrativa e não é à toa que fica se transmutando, né, em várias gerações. No dicionário Michaelis, a palavra lúdico está associada ao jogo, brincadeira, a atividades que possibilitem o divertimento. Contudo, não se trata de algo tão simplista. A compreensão sobre o lúdico se amplia quando aprofundamos nessa temática. E há disparidades na definição e na prática do lúdico, mas nós queremos trazer algumas abordagens que vão clarear acerca deste tema. Podemos compreender que o lúdico, na visão de Ribeiro e Silva, né, não se trata de ser qualquer coisa. Né? O lúdico vem a partir de uma vivência que poderá ser plena e singular. Na visão de Lucchesi, essa ludicidade ela não pode ser medida de fora,
Se trata de um processo pessoal, vivenciado e expressado a partir daquilo que lhe toca internamente em determinada circunstância. Ainda sobre Ribeiro e Silva, existe a visão de que o lúdico, no ensino da dança, envolve a conexão do objetivo com o subjetivo. Ainda que seja utilizado como ferramenta pedagógica, se trata de algo que transcende a um resultado final, ou seja, fala muito mais acerca do processo, do significado, da plenitude que se vive a experiência. Um bom exemplo acerca do lúdico na prática da dança é uma experiência que tivemos recentemente. Nós estamos aplicando o curso Ser Humaninhos em Movimento no parque. E é um ambiente muito rico para colocar novas ideias, né, em ação. Nós temos uma aula que é sempre temática de anatomia. E nesse ambiente, nós conseguimos transformar esse conteúdo de uma forma mais criativa ainda. Como nós desenvolvemos foi assim, nós utilizamos alguns jogos, né, já é parte da nossa forma de dar aula a partir de jogos. E num desses jogos, o desafio era buscar elementos na natureza, gravetos, folhas secas, e a partir desses achados que eles foram buscando, né, na natureza, nós colocamos o desafio de construir um corpo humano, né, um esqueleto. Então, primeiramente, um deitava numa folha que nós levamos, fazia o contorno deste corpo nessa folha, e depois, com esses materiais que eles foram resgatar na natureza, eles iriam construir esse corpo humano, pensando nas articulações, pensando nos detalhes que eles gostariam que tivessem ali nessa construção. Então foi um caminho que nós encontramos, lúdico, brincante. Inclusive um dos jogos que nós utilizamos foi o Mestre Mandou. E aí assim, a cada rodada eles traziam elementos da natureza, gravetos, folhas, etc. E a partir desse jogo foi se construindo essa temática da anatomia, que é um conteúdo denso, dependendo da faixa etária, talvez meio difícil de ser trabalhado, mas há muitos caminhos. O lúdico é uma ferramenta poderosa para trazermos conteúdos que aparentam ser complexos, densos, difíceis para algumas faixas etárias, mas que, através da brincadeira, se cria um significado. Eu acredito que foi uma aula inesquecível para os nossos alunos, conectar com a natureza, com o ambiente, com jogos, de uma forma brincante e divertida, ganhar essa consciência corporal, ampliar essa autopercepção, né, das possibilidades das articulações, de como esse corpo se organiza. Esse conjunto de imaginação, trilha sonora, conceitos visuais, constrói uma forte narrativa e não é à toa que marcam diversas gerações. E se pensando assim, o que fica com as obras da Disney? E é bem perceptível nas minhas alunas, por mais que elas não sabem o nome de todos os personagens, como é que começa a história, o que acontece no meio, no fim, com muita nitidez, eu percebo que fica uma memorização de áudio, né, das músicas e visual, porque elas têm um desejo de ter a mesma roupa, cantam as músicas com muita facilidade, tem essa memorização com muita facilidade desses elementos. E a Disney, os seus produtos, buscam criar esse mundo, né, esse mundo mágico, esse mundo real, ideal para cada pessoa. Este foi o caminho que nós encontramos para essa aula. Daí a potência é unir esses dois mundos, trazer a Disney para a sala de aula de dança, né? Trazer as suas músicas, os personagens, para construir um significado àquele aprendizado. Sobre dar significado a um aprendizado, nós queremos compartilhar uma experiência em sala de aula que foi
o pedido de alguns alunos para ouvir essas músicas temáticas desse filme que nós colocamos aí, Encanto. É curioso que esse filme, cada personagem tem a sua música tema, além de ter as suas características, o seu figurino. Então, eu me recordo que em uma das nossas aulas nós utilizamos a construção de personagem e de uma forma livre, né? Os alunos têm a liberdade de propor, eu quero ser a Elsa, eu quero ser a Isabela, quero ser a Mirabel. Então, nesse processo da imaginação, de construção de personagem, buscando ativar a qualidade de movimento que um personagem traz, diferente do outro, e o que pode surgir de movimento acerca disso, pensando na aula da dança, né, na aula de dança, eles propõem e trazem essas histórias que fazem parte da infância deles. Então, é o nosso papel enquanto artista, educador, é usar do lúdico e das histórias que a Disney consegue construir e envolver tanto, né, essas crianças a partir dessas histórias, trazer isso como uma ferramenta de forma estratégica para compor a sua aula, para dialogar com o universo dessa criança, para dialogar com esse imaginário já construído nos filmes que assiste, nas músicas que fica fixado ali na mente, conectando ainda mais essa vivência e dando um significado ainda maior. Através dessa conexão, a gente consegue criar novas associações. Tenho certeza que aulas temáticas assim são inesquecíveis na mente das crianças. Aulas em que ela pode ser a Elsa e dançar como a Elsa e pensar como que seria essa dança que a Elsa faria. Tudo isso tem uma potência muito grande e nos possibilita acessar lugares, construir um aprendizado extremamente significativo para essa criança. Com as músicas, eu me recordo que tem uma música do Encanto que as crianças amavam, é sobre um dos personagens que é um tio afastado da família, e a música conta essa história. Então, a música diz assim, não falamos com Bruno, não, não. E como é marcante, como as músicas marcam, tudo isso constrói uma associação. Tem uma música, tem um figurino, tem um personagem. É interessante observar que Frozen foi extremamente marcante e numa geração que já está crescida. E é surpreendente porque Frozen foi lançado em 2013, nós estamos em 2022, e é uma personagem, um filme, né, que traz personagem, todo um enredo, que marcou uma geração e que se estabeleceu muito forte na cultura, na nossa cultura. Muitas crianças ainda têm as suas festas de aniversário com a temática da Frozen. Quando ouve um pequeno toque da música já sabe que é sobre a Frozen. Numa festa de fantasia que é ir vestida da Elsa, da Anna. Então, tem uma potência muito grande nisso tudo, no contar essas histórias, em como elas compõem o imaginário criativo das nossas crianças. Esperamos que este conteúdo possa ter agregado a você na sua área profissional, na sua vida, e que o lúdico possa compor ainda mais a sua vida, tornando mais leve e significativo. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Criativice. Obrigado a todos que estiveram aqui compartilhando, trocando conosco tantas coisas ricas. Até a próxima. Obrigada.